Nós te adoramos na beleza da tua santidade e te engrandecemos o nome, te bendizemos o nome, pois tu és digno, e te damos graças por nos separar para ti, Senhor, e nos fazer propriedade exclusiva, morada do Senhor. Nós somos gratos a ti e te louvamos de todo o nosso coração. Que teu Espírito continue nos conduzindo. Agora, Senhor, na meditação da tua boa palavra, para que ela continue em nós frutificando como até aqui tem sido. Em Cristo oramos. Amém. Você pode sentar, que a graça do Senhor continue reinando sobre a sua vida. Nós somos gratos ao Senhor por sua presença manifesta, por nos conduzir ao culto que lhe é devido. Eu quero meditar com você nesta noite um texto que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 10. 1 Pedro capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Quero agradecer as orações também por nossas vidas. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Você encontrou 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 1. Pedro está falando aqui sobre o crescimento na vida cristã a partir da ação graciosa de Deus. O tema desta carta, que está lá no capítulo 5, verso 12, é a perfeita graça de Deus, a verdadeira graça. E graça aqui não somente como o favor imerecido, mas a capacitação para viver a nova vida em Cristo Jesus. E nesses 10 primeiros versículos do capítulo 2, ele vem falando sobre o crescimento na vida cristã, e ele diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro vem desenvolvendo esse princípio, essa verdade da graça, desde o capítulo 1, e trazendo a ação graciosa de Deus a partir da nossa experiência de regeneração. E ele frisa aqui, deixa muito claro que a graça, o aspecto da graça que ele trabalha aqui, é a ação capacitadora de Deus em nós, para vivermos e darmos continuidade na nossa salvação, porque salvação é um relacionamento com Deus, salvação é nova vida em Cristo Jesus, aqui. Salvação não se refere somente à eternidade, ela vai nos projetar para a eternidade, mas
Quando nascemos de novo, somos regenerados, passamos a viver a salvação em Cristo Jesus. A graça que nos salvou, que nos concedeu o favor que nós não merecíamos, agora nos capacita a vivermos esta nova vida de relacionamento com Deus por meio de Cristo, no poder do seu Espírito. E ele vem falando sobre santidade, sobre temor e viver em amor nos versículos que antecedem o capítulo 2, por isso que ele inicia dizendo, despojando-vos, portanto. Então ele está fazendo uma ligação aos versículos anteriores, que falam sobre a nossa salvação em Cristo Jesus. Quando ele inicia o capítulo 2, então ele traz à mente aqueles que ele está escrevendo, a igreja que fora dispersa por causa da fé em Cristo Jesus, os forasteiros, os peregrinos nesta terra. Ele então começa a falar acerca da nossa identidade, porque não há como crescer de maneira saudável, legítima, verdadeira, profícua, sem termos o entendimento e a compreensão de quem somos em Cristo, qual é a nossa responsabilidade, quais são os privilégios desta nova vida, quais são as responsabilidades desta nova vida, qual é a fonte desta nova vida. Então Pedro agora começa a discorrer acerca da necessidade do crescimento, do desenvolvimento, do amadurecimento da vida cristã. Ele fala que uma vez salvos, então uma das evidências da salvação, de que fomos regenerados, de que recebemos a nova vida em Cristo Jesus, é o desenvolver desta salvação. Expressão esta que Paulo usa aos Filipenses, dizendo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ora, a graça trabalha conjuntamente com a responsabilidade humana, responsabilidade esta que agora foi regenerada, arbítrio este que agora está debaixo do senhorio de Cristo. Então, na verdade, Pedro está dizendo que, à medida que a graça nos alcançou, nos dando o favor que nós não merecíamos, ela nos capacita a respondermos a este favor, vivendo em conformidade com esta nova vida. Ele nos chama ao crescimento na vida espiritual. E ele começa dizendo o seguinte: para continuarmos crescendo, para desenvolvermos, para amadurecermos de tal forma que a cada dia Cristo seja visto em nós, e através de nós, pela obra do Espírito Santo. Ele começa dizendo do que nós temos que nos despojar, nos despir, abandonar definitivamente. Ele diz: despojando-vos, portanto, por esta razão, por ter a nova vida, por ser uma nova criatura, por a graça ter nos alcançado, então agora eu devo me despojar, me despir de uma veste que não combina agora com a minha identidade, com a minha posição. E logo em seguida ele vai falar da nossa identidade e posição em Cristo Jesus, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Estas práticas de vida não combinam mais com a graça que agora opera em nós, não combinam mais com a nova vida que agora temos em Cristo Jesus. Ele fala de práticas aqui que estão ligadas à velha vida, malícia, ou malevolência, a inclinação de prejudicar nosso próximo, ou fazer outros sofrerem, engano é a astúcia enganosa, ou a trapaça por obter vantagem sobre os outros. Fingimentos ou hipocrisias são atos falsificados por meio dos quais alguém finge ser ou fazer algo que ele não é ou faz. Invejas indicam ciúmes que na verdade são malícias ocultas na malevolência. Eles surgem de corações que estão descontentes e depreciam a habilidade, a prosperidade, o desempenho ou a reputação dos outros. Murmurações significam malícia em palavras que insinuam, difamam, caluniam e contam mentiras injuriosas. Olha só o que Agostinho falou acerca deste versículo, dizendo assim: a malícia se deleita na dor do outro, a inveja definha com o bem do outro, o engano comunica duplicidade aos corações e a hipocrisia à língua. Murmurações ferem o caráter do próximo. E por isso Pedro está dizendo aqui, deixando que há uma atitude definitiva.
Mas como que eu posso agora deixar? Pedro é muito claro, esta graça que nos alcançou, ela nos capacita a deixarmos estas coisas, estas obras más, estas obras pecaminosas. Não está apenas na nossa vontade, não está apenas na nossa decisão, envolve vontade e decisão, mas a fonte de poder para deixarmos estas coisas, o que nos tornou possível verdadeiramente abandonarmos estas coisas, é a graça divina, é o poder que vem do alto, que agora habita em nós. É uma realidade. Então, para Pedro, na mente do apóstolo, iluminada pelo Espírito de Deus, a possibilidade real de abandonar a velha vida, porque agora somos novas criaturas por causa da graça divina. E por isso ele diz: despojai-vos, tirem essa roupa que está identificando uma vida que vocês não têm mais. Mas não somente deixar, não somente abandonar esta realidade terrível e pecaminosa. Pedro vai além. Ele diz que para o crescimento espiritual, o abandono das práticas pecaminosas que contrariam o caráter e a pessoa de Cristo sendo formada em nós pela ação do Espírito, nos impulsiona também ao desejo mais puro e verdadeiro de nos alimentarmos com a palavra de Deus. Ele diz assim: desejai ardentemente, expressão enfática no original, diz o texto, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então não basta somente abandonar as práticas que agora não fazem mais parte da nossa vida. Esta graça nos impulsiona, ela desperta em nós, pois o apóstolo Paulo também escrevendo, ele disse que é Deus quem opera em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Escute, Pedro está dizendo: desejai ardentemente. E a expressão que ele usa aqui, como crianças recém-nascidas, ele não está dizendo que os cristãos aqui são recém-nascidos, mas eles como que não percam esse desejo, que não percam esse anelo, que não percam esse prazer, antes seja alimentado em nós, pela própria graça que em nós habita. Ele diz assim, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite, aqui a expressão é um leite não misturado, não contaminado, é o leite puro. A palavra não misturada, a palavra não contaminada, exatamente como ela é, como nos foi entregue, como nos foi dada, inspirada, infalível, poderosa pelo Espírito de Deus, para o nosso crescimento espiritual. Pedro está dizendo que o crescimento se dá a partir do momento que esse desejo é satisfeito, numa dedicação de comunhão, de intimidade com Deus, alimentando-se daquilo que Ele fala, do que Deus está dizendo. O crescimento espiritual genuíno e verdadeiro está vinculado ao que Deus revela, é o que a palavra diz. Mas não somente isso, o despojar-se dos pecados e o alimentar-se da palavra, no verso 3, Pedro diz que está intimamente ligado ao nosso entendimento e à compreensão da bondade de Deus, de experienciar na nossa vida o quanto Ele é bom, ou para a maioria dos tradutores aqui, o quanto Ele é doce, agradável. Pois o texto diz no verso 3 assim: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Por que Pedro traz essa realidade? Pedro está dizendo: olha, nós fomos alcançados pelo favor que nós não merecíamos. Não merecíamos o perdão, não merecíamos uma nova vida, não merecíamos a reconciliação, não merecíamos as benesses da comunhão com o Pai, mas sua graça nos alcançou e nos concedeu este favor. Mas esta graça tem fonte aonde? Na bondade, na doçura, na ternura de um Pai que ama incondicionalmente.
Pedro nos chama para o crescimento espiritual, a crermos de fato e de verdade na bondade de Deus, apesar de nós. Isto é, ele traz à mentalidade da igreja um equilíbrio. O equilíbrio no sentido de que eu estou sendo aperfeiçoado, estou sendo santificado, porque eu fui trazido das trevas, porque eu fui trazido do pecado, da iniquidade, da rebelião, fui feito agora filho de Deus em Cristo Jesus. Esta é uma realidade, continuo sendo indigno, mas há uma outra realidade: a bondade de Deus se manifestou na sua graça, me perdoando e agora me capacitando a usufruir desta bondade. Deus é bom perdoando os nossos pecados, Deus é bom nos redimindo, Deus é bom nos resgatando, Deus é bom nos dando nova vida e nos levando ao crescimento nesta vida, não por força nem por violência, mas pela sua graça. Eu preciso me deter um pouco aqui, talvez não caminhe mais, para que venhamos a entender a bondade de Deus, o quanto Deus é bom para conosco. Já pensou para pensar nisso? Parou para pensar nessa verdade? O quanto Deus tem sido bondoso, gracioso. E repito, a maioria dos tradutores, eles traduzem esse texto aqui: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é doce, suave, terno, amável, gracioso. E alguém já disse que a graça de Deus é o sorriso de Deus para nós. Como Ele é bom, misericordioso e longânimo, ao ponto de o salmista no Salmo 113 escrever que Ele não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo as suas muitas misericórdias. Quantas e quantas vezes vamos ao Senhor arrependidos, confessando os nossos pecados, com base na sua palavra. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Mas Pedro chama a nossa atenção aqui para termos a experiência, não somente sabermos, não somente definirmos os termos nos originais acerca da bondade de Deus, mas trazermos para a nossa experiência de vida a doçura deste Deus que ama, deste Deus que é plenamente, perfeitamente, totalmente, inigualavelmente bom. Certa vez um jovem chegou diante de Jesus e disse: Senhor, Tu que és bom. Ele disse: bom? Só existe um que é bom. Deus é bom. Isso está vinculado ao nosso crescimento espiritual. Escute, se nós tivermos dificuldade de lidar com a bondade de Deus por causa dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas transgressões, nós vamos ter dificuldade no nosso crescimento espiritual. Porque nós vamos ter dificuldade de crer na sua palavra, na sua fidelidade, na sua justiça. Ele é fiel e justo para perdoar. Nós vamos participar à mesa, e a mesa revela o quê? A bondade de um Deus que tinha tudo para nos rejeitar, nos abandonar, e assim se manteria íntegro e justo, mas enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar e abrir caminho para experienciarmos a sua bondade. Mas não somente isto. Pedro diz que este crescimento, além de rejeitar, abandonar as obras pecaminosas, se alimentar do leite genuíno e verdadeiro, com base na bondade de Deus, o texto diz que nós temos que nos achegar, nos aproximar ao meio, ao mediador de tudo isto. Verso 4 diz: chegando-vos para Ele. Ele quem? A pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa.
Qual é o meio? O mediador é o Cristo. Pedro está falando aqui, está compartilhando mais uma vez da sua experiência, quando Jesus chegou para os discípulos e disse: o que a multidão diz a meu respeito? E eles disseram: alguns dizem que tu és Jeremias, outro Elias, outro algum dos profetas. E então Jesus se dirige a eles mais uma vez e diz: e vocês? O que vocês dizem ao meu respeito? Quem eu sou para vocês? Então o texto diz que Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Yeshua HaMashiach. Tu és o escolhido, tu és a pedra fundamental, tu és o fundamento de toda a fé, tu és o mediador entre Deus e os homens. E olha só o que Jesus diz para Pedro: bem-aventurado és tu, Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi nem carne nem sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E agora ele diz que nós devemos nos achegar à pedra escolhida, ao fundamento. Está falando de senhorio, está falando de governo. E o crescimento da vida cristã passa por esta realidade. Nós temos um Senhor sobre nós. Não é mais o diabo, não é mais o pecado, não é mais o mundo, não é mais a carne. O Senhor que nos governa agora se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o dono da nossa alma. E crescer é viver com esse entendimento e expressar esta realidade de que estamos debaixo do senhorio de Cristo. E como nós fazemos isso? Nos achegando a Ele, nos aproximando dEle. Nós não podemos ser estranhos para Jesus, porque muitos naquele dia, no seu sermão ele disse: haverá um dia em que muitos vão chegar diante de mim e vão dizer em teu nome, Jesus, eu fiz e aconteci. Olha as palavras de Jesus. Então direi abertamente, explicitamente naquele dia: nunca vos conheci. Mas como? Se Jesus é onisciente, Ele conhece tudo e todos. Mas Ele não está falando deste conhecimento de onisciência, Ele está falando de conhecimento de relacionamento, de estar próximo dEle, de ser íntimo dEle. E por isso Pedro diz: chegando-vos a Ele, pedra preciosa. O crescimento na vida cristã está fundamentado em Cristo. A pedra eleita e preciosa, não pelos homens, não pela religião, mas por Deus. Aí então ele diz, e aqui ele começa a desenvolver a nossa identidade: também vós mesmos, como pedras que vivem, vós sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Naquela ocasião, registrada em Mateus capítulo 16, Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas quem é a igreja de Cristo? Somos a igreja. Acabamos de cantar, em um dos momentos que estávamos cantando, ouvindo, eu então silenciei e disse: Senhor, não é apenas um cântico, é uma verdade absoluta, imutável. Somos a igreja, nação santa. Esta é uma realidade absoluta e sobrenatural. Mas olha o que Pedro está dizendo: que Cristo é a pedra angular, a pedra viva, e nós, pedras vivas. A igreja de Cristo é composta de pedras vivas, que outrora estavam mortas, que outrora não tinham nenhum sentido, nenhuma relevância, mas agora são pedras vivas. E o que isso significa? Que Ele está construindo, edificando a sua igreja, onde Ele habita. Olha o que Pedro diz, essa nossa identidade: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Quando nós falamos Deus está aqui,
não é uma frase de efeito, é uma verdade absoluta, e que Ele habita em nós. E quando nos reunimos, quando nos congregamos, nos conectamos para culto ao Senhor em nome do Senhor, e falamos: Deus está presente. Sim, Ele está presente, porque somos pedras vivas, casa espiritual, habitação do Senhor. É como não é o Deus, o próprio Deus que habita no alto e sublime trono. Escute isso: Deus que habita no alto e sublime trono vem e se assenta e se manifesta. Por isso o tempo já está terminando, eu quero encerrar aqui. Em outra oportunidade a gente continua esse texto, mas escute: toda vez que nos reunimos, como estamos fazendo aqui, Deus não somente está presente, mas Ele se manifesta. Onde Ele se manifesta? Em pedras vivas, na sua vida, na minha vida. Por isso é de suma importância entrarmos por estas portas, num momento como este, com o nosso coração aberto, para cultivar, para apreciar, para nos encantar com a presença manifesta de Deus. Em cada cântico, em cada oração, em cada ato do culto, ao ofertarmos, ao dizimarmos, ao ouvirmos a palavra, ao participarmos à mesa do Senhor, contemplemos a presença de Deus entre nós, em nós e através de nós, como sacerdócio que oferece sacrifício de louvor a Ele. O sacerdote é aquele que tinha livre acesso. Nós somos sacerdotes, o sacerdócio universal dos crentes. Temos livre acesso, meu Deus do céu, livre acesso à presença, fruto da sua graça. Pastor Felipe, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, fale com Deus. A graça te alcançou, mas não somente isso, ela te envolve, ela te capacita a viver essa nova vida, ela te capacita a despojar de tudo aquilo que desagrada ao Pai, a ter fome e sede da sua palavra, e te conduzir a experiências tremendas, para você continuar experienciando a doçura, a ternura, a bondade do Pai. Chegue-se a Ele, a pedra angular, lembrando que você é pedra viva, e juntamente com os demais irmãos e irmãs, casa espiritual, lugar da habitação de Deus. Somos a igreja, somos o povo escolhido, a propriedade exclusiva de Deus. Aí está a nossa riqueza, a nossa relevância, o nosso valor, porque fomos comprados pelo sangue de Jesus.